No próximo capítulo da novela O Rei do Gado, depois de ouvir a bomba sobre a possível morte de Bruno, Luana irá tomar uma decisão chocante. Tudo isso porque ela não consegue tirar o seu grande amor da cabeça. Além disso, Otávio irá descobrir o segredo por trás das mentiras de Rafaela, deixando a vilã a um passo de ser desmascarada. Esse é o canal Resumo da Reprise, e bora pro vídeo. Jacira e Regino deixam Luana sozinha. A jovem mulher caminha até a janela da escola improvisada e olha para o horizonte desolado, sem alegria, sem perspectiva de um futuro feliz. Enquanto isso, em seu barraco, o casal fica a pensar sobre o que acabou de acontecer. Jacira, calada, viaja em seus próprios pensamentos. Regino tentando se convencer de que agiu corretamente, então solta. Foi melhor assim. Assim ela não pensa mais nele. Encarando o marido, Jacira retruca. Você é que pensa. Prático, Regino argumenta. Mas ela não estava fugindo dele, Jacira. Sagaz, a esposa explica. Tava fugindo dela, Regino. O homem, sem entender, rebate. Não fala besteira. Ela falou que se ele aparecesse aqui, se a gente não segurasse ele, ela botava os pés na estrada de novo. Conhecendo os sentimentos de Luana, Jacira sussurra. Falou da boca pra fora. Teimoso, o líder insiste. Nada, falou e falou sério. Franzindo o rosto, Jacira argumenta. Falou sério nada, homem. Eita, se ele aparecesse aqui, agora, ela ia correndo pros braços dele. Se negando a acreditar, Regino zomba. A Luana? Duvido muito. Ela é uma guerreira, Jacira. A esposa, concordando, sussurra. É uma guerreira, Regino. Uma guerreira com o bucho cheio do homem dela. Ao olhar para o lado, Regino vê que Luana se aproxima deles. Parando na frente do barraco, a jovem, cheia de determinação, pergunta. Como é que a gente faz, seu Regino, para saber se ele ainda tá vivo? Enquanto isso, na rádio de Ribeirão, o locutor anuncia. Estamos homenageando nessa manhã, mais uma vez, a memória do Rei do Gado, o nosso saudoso Bruno Mezenga. As buscas foram retomadas, mas para a tristeza de todos nós e dessa cidade inteira, foram novamente suspensas, porque não se encontrou nada, nenhum indício de que nos desse alguma esperança. O nosso Rei do Gado deve estar conduzindo a sua comitiva lá do céu, como sempre fez aqui na terra, e deve estar tocando agora o seu berrante, acordando as estrelas. Com vocês, novamente Saracura e Pirilampo. Ao olhar para o estúdio, o locutor se espanta ao ver que a Aparício, o Pirilampo, não está mais ali. O rapaz, vendo que Lia ficava cada vez pior ao ouvir as palavras do locutor, deixou o estúdio apressadamente para ir acudir a namorada. Sem jeito, o locutor vê que Zé Bento lhe faz sinais negativos. Soltando um sorriso sem graça, o homem então se corrige. Com vocês, Saracura cantando. Com a deixa, Zé Bento começa sua moda de viola. O peão, na terra das memórias, se lembra do dia em que testemunhou Bruno Mezenga tocando o berrante. Zé do Araguaia lançou o objeto para Bruno Mezenga e disse: Toca pra eles, patrão. Mostra pra eles. Sem jeito, o Rei do Gado respondia. Quando meu pai tocava o berrante nas madrugadas, eu achava que ele estava acordando os passarinhos. Quando eu desci da garupa dele, que ele tinha me dado o meu primeiro cavalo escolhido a dedo, ele jogou esse berrante pra mim. Esse berrante. E falou: Toca você, meu filho. Vai de ponteiro que teu pai vai lá pra culatra. E desembestou lá pra rabeira da boiada. Me largou lá na frente. De ponteiro, imagina? Zé Bento, curioso, perguntou. E o patrão fez o quê? Pensativo, Bruno pegou seu berrante e contou. Eu toquei assim, ó. Deixa eu ver se eu ainda consigo. Marcos, Lia e Luana, que também estavam ali, prestavam atenção em cada detalhe, em cada movimento de Bruno. O Rei do Gado tocou seu berrante lindamente, deixando todos os presentes admirados. Marcos, que nunca havia visto o pai tocar, por fim sussurrou. Eu não acredito nisso. Lia, pensativa, concordava.
Eu acho que a gente não conhece nosso pai. Enquanto todos eles se lembram de Bruno Mezenga, Tavinho se encontra com o delegado Valdir. Ele aproveita para indagar o homem sobre alguns assuntos relacionados à morte do pai. Delegado Valdir solta um longo suspiro e diz: até agora eu continuo num beco sem saída, Otávio, mas nada me tira da cabeça que a morte do teu pai tem a ver com essa história toda que eu tô te contando. Pensativo, Tavinho questiona: é do tal do Dr. Fausto? Hesitando por um breve momento, Valdir confirma: também sim. Ficando então inquieto, o rapaz pergunta: pelo visto, o delegado acha o quê? Valdir sério rebate: não acho nada. Por enquanto, eu apenas suspeito. Tavinho, mesmo fazendo as suas jogadas, olha para o senhor e persiste: quer dizer então que a Marieta pode não ser sobrinha do seu Jeremias? Sagaz, o velho delegado solta: o teu pai tinha certeza disso, por isso morreu, não é? A Marieta e o Dr. Fausto estão de mãos dadas nessa história desde o início. Encarando, Otávio retruca: como é que o senhor pode afirmar uma coisa dessas? Hesitando novamente, delegado Valdir responde: o seu pai morreu tentando avisar o seu Jeremias. Tentando entender, o rapaz indaga: é a história do cheque? É isso que o senhor quer dizer? Confirmando, o homem fala: é a história do cheque mesmo. Passando então as mãos pelo rosto, Otávio começa a ficar ofegante. Ansioso por saber mais, ele por fim pede: me fala mais, delegado Valdir. Me fala mais, vai. Os dois se levantam de seus bancos e começam a caminhar. Pensando bem em como se expressar, Valdir começa a contar: bom, tem a história de um relatório que o seu pai guardava escondido, não é? Naturalmente, com a intenção de tirar algumas informações e algumas denúncias a limpo. Tavinho sério pergunta sem titubear: mas que relatório é esse? Ainda escolhendo as palavras, o delegado explica: é resultado de umas investigações que o seu Jeremias Berdinazzi mandou fazer com ele. Ele estava tentando encontrar o irmão dele, o Giacomo Guilherme Berdinazzi, e a família dele. Entendendo até aí, o rapaz questiona: tá, mas e daí? O que mais? Sério, Valdir responde: e daí que nós temos muitas outras coisas que o senhor precisa saber. Digerindo o que ouviu, Tavinho continua a caminhar pela estrada com a companhia do delegado Valdir. Pensativo e questionador, o rapaz decide fazer a sua própria investigação, tirando o máximo de informações do delegado. Contido, Otávio comenta: se ela não é a Marieta Berdinazzi, a menina que caiu do caminhão, como o senhor tá falando, quem ela é? Sendo sincero, Valdir solta: uma vigaristinha qualquer que o espertalhão do Dr. Fausto colocou nessa trama toda. Afinal de contas, tem muita grana atrás dessa história. Não conseguindo acreditar nisso, Tavinho se exalta: como é que o seu Jeremias pode cair numa história dessas? Sensato delegado explica: ele estava desesperado por um herdeiro ou por uma herdeira. Pensativo, o rapaz rapidamente pergunta: mas quem é essa tal de Luana de que o relatório que meu pai tinha falava? Andando com os passos vagarosos, o homem da lei dá de ombros: vá lá se saber. As informações do relatório eram muito vagas a esse respeito, não tinha muita coisa. Ao cair da noite, e nem um pouco satisfeito, Tavinho retorna para a residência de Jeremias Berdinazzi. Os dois se acomodam no escritório do velho fazendeiro e conversam sobre os acontecimentos do dia. Sabendo que o rapaz encontrou com o delegado, Jeremias prontamente questiona: o que o delegado Valdir queria com você? Um tanto tenso, Tavinho responde: conversar, só conversar. Calmo, o ancião continua: sim, mas sobre o quê? Começando a andar de um lado para o outro, o rapaz explica: sobre a morte do meu pai. Sentindo que não é sobre isso, o velho Jeremias solta: quello maledeto anda fuçando por aqui. Otávio, tomando a sua decisão, então comenta:
Pelo visto, as desconfianças do meu pai tinham algum fundamento. Olhando nos olhos do jovem, Jeremias rapidamente indaga. Mas do que você tá falando? Da Marieta? Sério, Tavinho confirma. Estou. O senhor tem certeza que ela é sua sobrinha? Jeremias, sem desviar o olhar, rebate. Mas por que essa pergunta agora? Você acha que eu sou algum trouxa, Otávio? Altivo, o jovem nega. Não, mas agora ela pode ser mais esperta que o senhor. Achando um absurdo, o velho retruca. Mas que... Não fala bobagem, Otávio. Sem se abalar, Tavinho continua com determinação. E o meu pai morreu porque sabia demais. Ouvindo aquilo, velho Jeremias comenta com astúcia. E você voltou aqui para fazer pergunta que nem ele, hã? E eu sei muito bem o que eu estou fazendo, Otávio. Não quero que você se intrometa nesse assunto, va bene? Usando de todas as suas cartadas, Otávio pressiona. O senhor procurou saber quem é Luana, de que falava o relatório que meu pai tinha nas mãos quando foi morto? Espantado com tal argumento, o velho indaga. Como é que você sabia disso? Olhando nos olhos de seu Jeremias, o jovem responde. O Dr. Valdir me falou. Abaixando o olhar pela primeira vez, o senhor fala. Eco, Otávio. No relatório falava de uma tal Luana. Tavinho ansioso pede. Eu preciso ver esse relatório. Eu posso. Pensativo, Jeremias hesita, mas por fim concorda. O ancião se levanta da poltrona e vai até onde o documento está guardado a 7 chaves. Sem imaginar, os dois estavam sendo ouvidos o tempo todo por Rafaela, a falsa Marieta, que aproveitava da penumbra da casa para passar despercebida. Ainda caminhando pela residência, Jeremias Berdinazzi leva o jovem Otávio até o local onde está o relatório. Eles entram em um quarto e o senhor abre uma das gavetas de uma cômoda. Mexendo cuidadosamente nas roupas que ali estão, o velho Jeremias puxa debaixo delas a pasta com os papéis. Sério, ele por fim diz. Eco, leia, meu filho. Pegando o documento, o jovem agradece. Em seguida, Tavinho sai apressado do cômodo e vai até uma das salas de estar. Se sentando numa cadeira qualquer, ele abre a pasta e começa a ler cheio de ansiedade. Enquanto isso, na cozinha, Rafaela olha pela janela e não esconde a sua preocupação de Judite, que lhe faz companhia. Irritada, a jovem mulher sussurra. Tava demorando. Sem entender nada, a empregada do velho Jeremias pergunta. Tava demorando o quê, Marieta? Com a cabeça nas nuvens, Rafaela responde com mau humor. O Otávio começara a se meter onde não é chamado. Judite confusa solta. Do que é que você está falando? Sem medir as palavras, a jovem mais uma vez sussurra. Eu acho que ele é pior que o pai. Enquanto isso, Jeremias vai até Tavinho e o espera terminar de ler. Atento, ele encara o rapaz e por fim questiona. E então? Fechando a pasta, Otávio comenta decepcionado. Não diz muita coisa. Na verdade, não diz nada. Segurando a sua bengala, o ancião insiste. E você não acha que se ela fosse uma Berdinazzi, já não teria cobrado o que ela acha que seria dela? Olhando para o nada, o rapaz responde automaticamente. Seria o mais lógico. Jeremias, sabendo que tem razão, então sussurra. Então. Não aceitando essa história, Tavinho solta um profundo suspiro e diz. Foi por causa disso que mataram meu pai? Por causa de um relatório que não diz nada. Concordando, o velho Jeremias solta. Eco. Indignado, o jovem continua. O senhor não acha isso muito estranho não, seu Jeremias? Com sinceridade, o fazendeiro responde. Eu já pensei muito nisso. Tomado por uma onda de determinação, Otávio anuncia sem temor. Eu vou tirar isso a limpo. Encarando, Jeremias indaga. Mas de que jeito? Sustentando o olhar, Tavinho explica. Achando a tal Luana. Pensando sobre, o senhor solta.
Então eu vou te dar uma pista. O jovem boca aberta então pede. Uma pista? Por favor. Balançando positivamente a cabeça, Jeremias diz. Antes de morrer em quello acidente, o maledetto do Bruno Berdinazzi teve qui e me prometeu que ia trazer questa ragazza aqui. Mas eu desconfiei, porque achei que era uma tramóia. Curioso, Tavinho pergunta. Por que uma tramóia, seu Jeremias? Sem papas na língua, o velho solta. Perché quellos maledettos estão tudo atrás da minha fortuna? Otávio, pensativo, por fim questiona. Onde é que eu acho os mezenga, tio? Com essas informações, Otávio está a um passo de colocar um fim nas mentiras de Rafaela. Mas será que ela vai deixar? Bom, pessoal, aqui na tela tá aparecendo mais uma novidade bombástica. É só clicar para assistir. Não se esqueça de que aqui no canal tem vídeo novo todo dia depois da novela. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.